Queria dar aí boa noite a todos e todas, né? Mais uma vez é um prazer recebê-los aqui no nosso evento Escuta Aqui, né? Música, mercado e cultura. Já vou passar direto, primeiro agradecer, claro, a presença, a fidelidade de vocês com a gente, com o Grupo Ressonâncias, né? O ano que vem esperamos, né, estar de novo no MAN, ao vivo, né? Com a Laura, né, que eu adorei assistir, então vai ser ótimo tê-la lá, assim, ao vivo, né? Se tudo der certo. Bom, e no mais, assim, já vou passar a palavra ao Pedro. Como todos vocês sabem, a gente está promovendo esse ciclo, né, que são basicamente 3 encontros. Tivemos o primeiro semana passada, o próximo vai ser coordenado pelo professor Edmond, que aí está, né, e vocês já estão recebendo, né, via mail list, né, tanto via e-mail como também as próprias mensagens que vão do Microsoft Teams atualizando vocês sobre os eventos, né. O link é sempre o mesmo, tá? Muito embora a gente faça essa atualização semanalmente para vocês se lembrarem desse encontro conosco. Bom, então, além de agradecer a presença de vocês, queria, claro, né, agradecer a presença das nossas duas convidadas, né, Daniela, colega de longuíssima data, né, depois que você falou teu e-mail aqui, eu vi, né, que tem um número ali que indica, né, Nossa Senhora, até uns enfim, 20 né, anos. exatamente, né, foi minha colega contemporânea na Faculdade de Letras, e, enfim, a gente está sempre se reencontrando, né, por aí, e mais uma vez é um prazer revê-la, e também Laura, que eu já Né? conhecia, assim, né, a Laura eu conhecia, assim, como uma cantora famosa que eu vejo, assim, sabe, no YouTube, vejo os vídeos aqui a colar e ouço, mas eu não tinha ainda tido oportunidade de falar diretamente com ela, embora tenhamos vários amigos em comuns, né, como Dudu, Edmond, etc., né, e Pedro, claro, né. Bom, então eu queria já passar a palavra para o Pedro, só lembrando, então, né, que existem, digamos assim, esses nossos protocolos, né, pedimos, então, que vocês permaneçam, né, com os microfones ligados, mas fiquem à vontade também, se quiserem abrir o vídeo, se quiserem, enfim, né, a gente quer que esse evento seja muito mais uma roda de conversa do que necessariamente aquela coisa no estilo palestra, né, é a oportunidade que vocês têm para trocar ideias com, enfim, quem pesquisa música e quem produz música, né, a gente tem um pouco de cada, ambos, né, aqui juntos. Então, portanto, sempre um prazer trabalhar nessa interface, né, entre produção e reflexão teórica, crítica, metodológica sobre canção, tá? Bom, o Pedro explica então como vai ser a dinâmica, né? Ele que vai conduzir essa dinâmica do ponto de vista de quando, né, será qual o tempo de cada apresentação, quando serão as aberturas de perguntas e também teremos, né, a apresentação da Laura ao final, né, que está belíssima, né? Eu vou rodar o vídeo aqui, já assisti, é imperdível, tá bom? Gente, então boa noite, bom evento para todos. Pedro, fique à vontade, então. Muito obrigado, Alex. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa segunda noite, segunda sessão aqui do evento Escuta Aqui, do grupo de pesquisa Ressonâncias. Temos aqui, então, as convidadas, a Laura Januzzi e a Daniela Aragão, também aqui o grupo, né, os componentes aí do grupo Ressonâncias, e todos inscritos no evento, e também convidados, assim, a gente também está passando os links, né, convidando as pessoas para participarem, mesmo não estando inscritas. Lembrando aqui, né, acrescentando Alex, que quem participar de 2 eventos, né, como inscrito, tem direito depois a certificado, pode vir a pegar, a solicitar com a gente depois do evento. Muito bem. Eu queria lembrar um pouquinho da sessão passada, para tentar fazer uma ponte com essa sessão. Então, na terça-feira passada, o Luiz que conduziu, né, o Luiz que foi assim, o nosso convidado, teve a mediação do Henrique, e o Luiz tinha convidado, então, o Hugo e a Labac, né? Eu achei que foi uma mesa bastante interessante, eu falei que foi uma mesa 3D, porque tinha um pesquisador de música, que é o Luiz, que está fazendo uma tese aí sobre gravadores independentes de Portugal, um dono de gravadora, que era o Hugo, de uma gravadora independente, a Labac, que é uma artista recém-contratada por essa gravadora. Então tivemos assim uma discussão muito interessante sobre mercado, sobre a música agora, vale a pena gravar disco, tem que ter gravadora, não ter gravadora. Então, discussões são importantes também para a gente aqui, para todos os músicos, né? Essa coisa do artista ter que ser 360, agora ele tem que cuidar de tantas coisas ao mesmo tempo. Nessa segunda noite, o objetivo é trazer um pouco essa discussão para dentro e de fora, né? O grupo, ele conta com componentes de vários lugares aí do Brasil, todo mundo, né, da Europa, Portugal, sempre, né, crescendo o grupo,
Mas a gente tem uma sede, a sede aqui é Juiz de Fora, por enquanto é a Uniacademia, temos essa parceria com a MAN, e desde o evento passado, a gente tem dar esse olhar também para Juiz de Fora, né? Lembrando que no evento do ano passado... problema de toda hora tá caindo. Isso aqui tá ficando. Sua internet é ruim? Não, aqui no quarto. E então, lembrando que no evento do passado, né, até o Rodrigo, ele fez uma apresentação sobre a música Se Eu Fosse Você, que ele conseguiu os originais, a gente trouxe uma mão, e foi uma noite bem bonita também com os músicos de fora, a presença também da... no caso também foi o Edmo, né? Me lembra, Edmo? O Edmo, do Costa, e também a Laura, né? A Laura Conceição, sim. Foi um evento bastante bonito, mas então... E o Mamão que fez. E o Mamão, claro. Sempre mantendo essa tradição de também pensar na música de Juiz de Fora, que também é uma música que não se limita a Juiz de Fora. A noite de hoje a gente está pensando, a gente trouxe, né? Então, a Laura Januzzi, que além de ser cantora, compositora, produtora, é muito importante na cena atual porque ela conduz, já desde 2014, o Encontro de Compositores, né? Ali é quase que uma nascente, né? De canções e canções, muitos artistas, músicos, poetas se reúnem lá uma vez por mês, na segunda-feira de cada mês, para mostrarem novas canções, ouvirem canções dos outros, e isso já dura, já há quantos anos, Laura? 14 anos, sendo que desde 2014 a Laura está na frente. E mesmo agora, nesse momento de pandemia, ela continua mantendo os encontros online. Ontem mesmo teve um belo encontro. E então, assim, é uma questão de resistência também. Um pouco a minha fala vai abordar um pouco disso, né? A questão de Juiz de Fora, que é parecida também, né, com as questões que a gente viu na sessão passada, pensando lá no caso do artista Labaca, a questão das gravadoras, as dificuldades que se tem. E também estamos trazendo também a Dani Aragão, que também é minha longa conhecida, ela é da Faculdade de Letras, eu também fiz Faculdade de Letras, e quando eu cheguei lá, ela já estava num movimento de mestrado, mas sempre aparecendo por lá e sempre com esse trabalho com a canção. Ela tem um trabalho com o Cacaso, né? Depois gravou um disco Sueli Costa e Cacaso, e tem uma pesquisa com música, né, na PUC-Rio, fez uma tese sobre Adriana Calcanhoto, e é incansável, né, porque está sempre escrevendo, tanto de músicos locais, e tem contato também com músicos assim, né, de relevância nacional, da MPB. Ela está escrevendo uma biografia sobre Joyce Moreno, está para publicar um livro com suas crônicas. Ela escreve crônicas em vários veículos, jornais, então sobre artistas, discos. Ela é uma pesquisadora, né, e uma escritora muito voraz, que está sempre produzindo coisas, e atualmente ela está fazendo uma série de vídeos, né, com cantores, com músicos e artistas de Juiz de Fora e também da cena nacional, né? E particularmente esse trabalho que ela está fazendo com a memória da história de Juiz de Fora, que nos interessa aqui, né, além do seu trabalho, e principalmente esse perfil, que é um perfil também bastante interessante, da pesquisadora, mas também que é uma cantora. A Dani tem um trabalho, né, muito antigo, que já há bastante tempo aqui em Juiz de Fora, com grandes músicos, né, inclusive tocou já com, posso lembrar aqui, Márcia Lac, Estevão Teixeira, Bilinho Teixeira, e Cacáudio, e um trabalho, assim, de música que é paralelo com esse trabalho de pesquisador. Acho que uma coisa alimenta bem a outra. Então, eu sou pesquisador lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, trabalho no Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, com italiano, e na pós-graduação estou conduzindo uma pesquisa que está lidando com a música no século XXI. Então, pensando um pouco a questão de nova MPB, e na minha pesquisa, né, que é bem recente, está bem em fase inicial, né, eu já tive vários momentos de pesquisa, né, que eu passei do samba, bossa nova, depois eu estudei o Caetano mais recente, agora estou tentando pensar uma geração que trabalha no século XXI, então, inclusive, a sessão da semana passada foi bastante importante, porque tudo ali
me interessa, são questões assim que a gente está vivendo já há bastante tempo, né? De crise de indústria fonográfica, um certo ocaso da MPB, uma a temática, né, que foi muito forte no final do século XX, também início do século XX, de fim da canção. O Chico Buarque indo até a Folha de São Paulo falando que a canção está no sumidouro, as pessoas pensando que talvez o caminho fosse o rap, a música eletrônica, que a canção tivesse ali perdendo a sua força, mas o que a gente vê aí no início do século XXI é que, na verdade, é o encerramento de um ciclo e o começo de um novo ciclo, sobre outros parâmetros, novas diretrizes, né? A indústria acaba, mas uma outra indústria se forma, né? Conseguem-se outros modos. Se o músico já não tem mais as formas de entrar para dentro de uma gravadora e gravar o seu disco, ele mesmo começa a produzir com tecnologia e então hoje em dia a gente tem uma outra categoria que é esse músico produtor, né? Um pouco o que a Laura faz também, né? Não adianta ela fazer a música dela. Eu costumo brincar assim que talvez um Milton Nascimento e um João Gilberto nos tempos atuais teriam muita dificuldade, porque ninguém ia querer afinar o violão do João Gilberto, ninguém ia querer ajudar o Milton Nascimento a gravar. Não. Hoje o artista tem que lidar com isso, né? Você lidar com blog, com Instagram, e são muitas as dificuldades, mas por outro lado, também isso dá uma liberdade para o artista que talvez ele não tivesse antes, que ele estava sempre respondendo, né, a uma gravadora ou um canal de televisão. Então, tudo isso também engessava um pouco, uma liberdade que se ganha, mas que tem o seu preço também. Muito bem. E eu acho que uma coisa que eu tenho visto na pesquisa com a Nova MPB que eu posso trazer para cá, para o tema de hoje, é que uma coisa que eu acho interessante dessa geração que eu estou tentando estudar é que tem um respeito muito grande com a tradição, né? Com os músicos que os precederam, né? Sempre teve é muito comum isso, né? Que a geração que vem vai lá e nega a antiga, e isso é um atrito que faz com que a nova geração, então, surja, mas surge de uma negação. E me parece, né, é uma hipótese que eu estou vendo agora, que essa geração, né, que aparece agora a partir do século XXI, depois do século da canção, o Tati chama o século XX do século da canção, e essa crise vem justamente ali no final desse século, né, início do outro. Então, depois do século da canção, a gente vê uma geração que parece que pesquisa a música, que vai atrás, né, de discos que ninguém ouvia, né, que também tem acesso a muitas coisas, devido a Spotify e várias outras formas, né, MP3, formas de chegar a todo tipo de música, né, tudo. Então é uma geração que pesquisa muito e que não entra nessa tradição de ruptura, né? Muito mais ela consegue ver links, né, com outras gerações sem precisar de negar alguma coisa muito forte. Então consegue trabalhar assim de uma forma bem aberta, certo? Multidimensional, com várias épocas a partir dos seus interesses. Então eu costumo falar que essa nova geração não quer, né, se eu falo nova MPB, não quer retomar a grandeza da MPB, que já era. Esse é um discurso que realmente assim ele vive um ocaso, porque isso tem a ver também com o mito Brasil, com questão de mitos modernos do Brasil, que hoje em dia também perecem, tipo democracia racial, cordialidade, essa questão de pensar um Brasil, né, só uma coisa só, isso já vai desde o final da década de 80, né, quando acaba com o movimento direta já, a união que tinha já começa a se dissipar. E então, é chegado o momento de uma revisão disso tudo. O Chico Buarque, por exemplo, que fazia aí, no final da década de 90, um Para Todos, vai no século XXI, já se voltando e já perde essa esperança de falar para todos, de ter assim, um perfil assim, Brasil, e faz a música do sujeito, às vezes mais hermética ainda, mais complicada ainda, porque já não tem mais essa esperança de congregar os brasileiros numa coisa só. Mas, no entanto, permanecem, né?
tanto Chico Buarque quanto Caetano, quanto os novos, com outras formas, e a canção permanece, né? E isso a gente pode ver também no cenário local, tanto indo ao encontro de compositores, quanto aí assistindo artistas como Laura Januzzi, Tata Chame, As Inflamáveis, Natan Itaboraí. A Juiz de Fora tem um cenário maravilhoso. Sim, só quem vai ao encontro de compositores e participa minimamente da cidade vê que tem também, além de ter tido uma história, uma tradição, que a Dani trabalha perfeitamente, mas tem também um devir, tem também um agora, bastante interessante, e que também está sempre se alimentando dessa fonte, dessa tradição, dessa música de fora. Enquanto compositores é um lugar em que tem os novíssimos, os novos, e também os compositores que já vêm aí em longa data trabalhando dentro de fora. E o que eu consigo perceber é que o equilíbrio está em ter bem guarnecido, né, e bem assim preservado e trabalhado e cuidado essa parte da tradição, para que possamos ter, né, também a música contemporânea, a música de hoje, né, a música do presente. Então, esse equilíbrio que é tão importante para a música, assim, em termos assim nacionais, que eu vejo assim nesse coisa de nova MPB com MPB, esse contato, esse diálogo, esse apoio mútuo, que eu acho super interessante. De um lado dá um certo chão assim para os novos, mas por outro lado confere uma jovialidade, né? Uma contemporaneidade àqueles que, né, já vêm de outras gerações e que conseguem então com esse contato ser uma coisa recíproca, mútua, né, que favorece tanto um lado quanto o outro. E eu vejo isso nacionalmente e pensando também na minha cidade. Isso, eu vejo isso muito, muito claro, né? Né? A Laura está em contato, por exemplo, né? Se você está com Luizinho Lopes, né? Com Mamão, então tem todo esse contato e não tem uma questão assim, eu preciso de matar o pai para me afirmar, né? Eu posso muito bem lidar com isso, né? Conseguir, então, colaborar, né? Não só preciso matar para me afirmar, mas eu posso colaborar e sem precisar de me submeter ao pai, né? Também mostrar, também fazer o novo. Tudo bem, hoje eu estou mais como mediador, né? A dinâmica vai ser um pouco essa, eu fiz essa introdução, um pouco assim, colocando questões, né? Além disso, assim, gostaria de pensar, assim, que os convidados, né, pensassem questões, assim, as dificuldades que enfrentam, que os artistas, né, os músicos, principalmente, enfrentam aqui em Juiz de Fora, a questão de como é que é gravar, a importância de gravar, como é que é chegar, né, relacionamento com os fãs, né, com o público, e tudo mais, coisas que a gente já colocou previamente, né, tanto para a Laura quanto a Dani, e que agora elas vão apresentar. Eu não sei se a Dani está com alguma dificuldade de conexão, porque a princípio eu começaria com a Dani, depois eu passaria para a Laura. Mas havendo alguma dificuldade com a Dani, eu posso começar pela Laura, né? A Laura falaria então entre 20 e 30 minutos, depois a Dani e abriríamos para a conversa depois, né? Então 20 minutos para cada uma, depois a gente abre para o debate, né? E convidamos a todos para... Tá? Não, tá ok para mim. Tá Tá? ok. Ah, tá. Vamos lá, então. Perfeito, Dani. Então, passa a palavra, então, à pesquisadora, cantora, Porque Dani senão vai Aragão. cair a conexão. Tudo bem. Tá. Desculpa aí, porque o meu sobre Elis Regina. Eu tenho o quadro até hoje, seco. Ô, Dani, tá travando, Dani. A gente não te ouviu nada, nada.
Eu tenho a impressão, Pedro, que caiu. Então, se você quiser passar para a Laura, aí a gente depois vai, né? Então, gente, vamos fazer o seguinte, eu passo para a Laura, eu aviso aqui para a Dani que deu problema aqui com ela, né? Então depois a gente passa a palavra para a Dani novamente. Tudo bem? Tudo bem assim, Laura? Tudo bem, então fazemos uma pequena inversão aqui na ordem, passo então a palavra para Laura Januzzi. Boa noite, gente. Queria começar já agradecendo aqui ao Pedro pelo convite, pela oportunidade de estar aqui fazendo essa troca com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Maravilha. Então, eu vou aqui contar um pouquinho da minha experiência como artista, compositora, um pouquinho do meu trabalho como produtora também, né? Vou falar aqui um pouquinho para vocês. No final, como o Pedro e o Alex falaram, a gente vai ter um pocket com algumas canções, algumas parcerias com os parceiros queridos aqui de Juiz de Fora, né? E eu acho que essas músicas, elas são um produto, né? É a entrega desse meu tempo todo aí de estudo, de observação, enfim, de vivência mesmo, né? Tudo que eu absorvi da vida, eu acabo devolvendo em forma de composição, enfim, artisticamente para o mundo. Eu acabo devolvendo dessa maneira, assim. Então eu vou falar aqui um pouquinho do início do meu contato com a música, que eu acho que ouvindo as músicas também no final, ouvindo as músicas do Pocket, vocês vão conseguir pegar um pouquinho de fragmentos da história e entender um pouquinho desse meu contato com a arte de uma maneira geral. Assim. Acho importante falar que eu não sou de Juiz de Fora, eu moro aí já tem um tempão, estou em Palma atualmente, estou na casa dos meus pais. Eu sou de Palma, mas eu moro em Juiz de Fora já tem 16 anos, e Palma é uma cidade bem pequenininha, né? São 6 mil habitantes, fica pertinho de Juiz de Fora, mas essa transição, eu acho que ela está bem impressa no meu trabalho, assim, diretamente ligada ao meu som, assim. Eu fico sempre pensando, quando eu penso nas minhas composições, no meu trabalho, na evolução da minha composição, eu penso nessas plantinhas assim que nascem no asfalto, que fica aquele contraste do verde com o preto do asfalto. Eu sempre penso na minha música dessa maneira, nesse contraste, assim, porque eu acho que é bem essa transição, assim, dessa cidade do interior para Juiz de Fora, que também não é uma cidade enorme, mas que para quem é de uma cidade muito pequena, Juiz de Fora já é bem grande, né? Então, o meu trabalho tem muito dessa transição, assim, as minhas primeiras composições, elas têm um ar interiorano e eu acho que atualmente elas têm um pouco mais dessa poeira do asfalto, enfim, tem mais esse contraste das cores, não perdendo, obviamente, enfim, as raízes, enfim, o tom esverdeado da canção também continua aí, né? Eu comecei meu trabalho de composição ainda em Palma. Tive um grande mestre, grande parceiro, que é o Pablo Quaresma, e que me ensinou tudo, né? Me ensinou tudo nesse primeiro contato com a composição, como fazer nascer, como permitir que nasça uma canção, a estar sempre atenta às inspirações e aos toques todos enfim, todos os detalhes que fazem a canção aparecer, a gravar sempre, porque a gente esquece,
todo tipo de fragmento que aparece, está sempre gravando. Enfim, o Pablo é um dos meus maiores parceiros em número de composição e foi a pessoa mais importante assim nesse meu trabalho de me fazer despertar realmente para a canção, para esse trabalho de composição. Assim. O meu processo criativo, ele continua sendo muito intuitivo e muito baseado nas emoções, assim, tudo que me gera alguma emoção forte, tudo que gera impacto forte, seja positivamente, negativamente, ainda continua sendo é sempre esse o movimento que eu levo para compor. Ultimamente eu tenho testado umas novas maneiras de trabalhar, enfim, tentando pré-direcionar assim, os caminhos, construindo através da criatividade assim, o corpo da canção, fazendo uma canção nascer sem que isso tenha que vir necessariamente de uma fagulha intuitiva. Assim. Eu tenho testado essa nova maneira também de compor, que é interessante, é um novo... Enfim, é porque normalmente eu não tenho esse trabalho de lapidar depois a canção. Eu normalmente lido com a intuição e com a base... A intuição como princípio e depois eu vou construindo. Ultimamente que eu tenho testado fazer de uma nova maneira, como experimentação mesmo, assim, tentando dar uma diversificada, assim. E eu acho importante falar, não tem como falar, não deixar de falar do encontro de compositores, né? Porque esse meu processo de composição, enfim, esse meu encontro com o encontro de compositores meio que transformou completamente a minha vida, completamente a minha visão, né? Do que é ser artista, do que é viver a arte, né? Antes de conhecer o encontro, eu não via muito essa possibilidade, né? Assim, o contato com o encontro de compositores, o contato com os compositores, com os integrantes do encontro de compositores, ele abriu completamente a minha visão, que era de outra área, completamente diferente da música, e eu entendo assim perfeitamente, eu entendo perfeitamente hoje como vivem os artistas, assim, sabe? Eu não tinha essa visão, eu não via possibilidade de viver, de ser artista e tudo mais. Não tinha contato também com quem trabalhava com isso e tudo mais. Eu me lembro das conversas que eu tive com o Cadu, assim que eu comecei a frequentar o encontro, e aí ele me falou, Cadu Mauad, né, no caso, ele me falou do processo criativo dele, como que ele construía a canção, como ele construía as letras e tudo mais. E aí ele me falou muito da imagem, que ele gostava muito de trabalhar com a imagem, que ele pensava sempre que ele criava alguma coisa, ele construía o cenário daquela história. E eu me lembro de ter achado isso assim, nossa, que incrível! Porque como eu trabalho, sempre vinha de alguma intuição, alguma coisa, as coisas tinham um caminho próprio, assim, eu não tinha muito essa... Não construía esse cenário antes, não tinha essa ideia, assim. E o encontro, ele é muito isso, né? Essa junção, né, de pensamentos, a troca entre os compositores, um aprendendo com o outro. Isso que o Pedro falou realmente, né, da nova geração, com a galera das antigas, da velha guarda, né? Os compositores da velha guarda de fora, todo mundo se misturando, né, no mesmo evento, assim. O encontro, ele foi o meu primeiro contato com o palco, foi o primeiro microfone que eu cantei na vida,
foi no palco do Encontro de Compositores, e eu acho que não teria um lugar melhor, assim, para eu poder começar a trabalhar com música, começar a visualizar a arte, não teria um outro lugar, assim, porque pela diversidade que eu encontrei no encontro, assim, eu sempre me vi muito tímida e tudo mais, e pensava assim, nossa, eu não vou conseguir ter uma carreira artística, subir num palco, cantar. Só que no encontro, como na vida, a gente encontra artistas de todas... Cada um tem a sua peculiaridade, cada um tem o seu jeito, e tá tudo certo, né? Tá tudo lindo. Cada um tem o seu jeitinho de se expor, enfim, de apresentar a sua musicalidade, enfim, absolutamente tudo, né? E eu sou, assim, imensamente grata ao encontro, eu poderia ficar aqui horas falando do encontro, e hoje em dia eu tenho a honra, prazer de falar que eu produzo o evento, faço isso, assim, de todo coração, né, com todo carinho possível, para esse evento que é enorme, né, é um evento super importante para a cena de Juiz de Fora, né, para quem não conhece, quem nunca foi, né, o encontro, ele é um evento mensal, que acontece toda segunda-feira do mês, né, é um palco aberto para apresentações autorais de absolutamente todos os estilos, música instrumental, rock, rap, qualquer estilo, é sempre muito bem-vindo, né? O encontro já tem 14 anos, como o Pedro falou, 14 anos de evento. Mês passado a gente comemorou 14 anos, e eu acho realmente que é um dos movimentos mais importantes, assim, para manutenção, para renovação, né, da cena autoral geral, de Juiz de Fora. E eu acho que esse movimento contínuo do evento, né, porque toda segunda-feira do mês a gente está lá, eu atribuo a isso a riqueza da cena musical de Juiz de Fora, assim. Eu acho que esse trabalho do encontro, ele conseguiu realmente ter essa função, porque é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho feito por 14 anos, né? Então, isso que impressiona todo mundo quando chega em Juiz de Fora, da riqueza dos artistas de lá. Eu acredito, sinceramente, que o encontro tem a parcela grande de culpa aí desse processo todo, né? Inclusive, o encontro nesse período pandêmico, ele não deixou de acontecer em nenhum mês, né? A gente tem feito encontros pelo Instagram, e depois a gente migra para uma plataforma qualquer, como essa que a gente está aqui hoje, onde todo mundo consegue se ver e conversar, e, enfim, trocar ideia, trocar música, porque eu acho que esse é um movimento também muito importante, né? Nesse momento que a gente está distante, e ter esse contato, né? Conseguir manter esse contato nesse período pandêmico, acho que foi muito importante para os artistas de uma maneira geral, assim. E esse movimento, inclusive, esse novo movimento do encontro, né, nessa plataforma, sendo nesse formato virtual, ele gerou uma nova possibilidade, inclusive, assim, de um movimento que sempre aconteceu, desde que eu frequento o encontro, sempre aconteceu, de artistas de outras cidades frequentarem o evento, mas agora, virtualmente, tá sendo bem maior esse movimento, assim. Pessoas que já moraram em Juiz de Fora, que já frequentaram um evento em outras épocas, tendo a oportunidade de participar, outras pessoas que nunca participaram do evento presencialmente, mas que ouviram falar de alguma maneira pela internet, ou
amigo falou sobre o encontro. Isso tem sido um movimento bem interessante, assim, de bem rico, né? Esse intercâmbio é bem interessante. Eu pensando aqui no período pós-pandêmico, né? De conseguir manter esses encontros, de associar o encontro presencial, obviamente, mas da gente tentar manter esses encontros pelo Zoom, Meet, essas plataformas, para que a gente consiga promover esse intercâmbio realmente dos artistas de Juiz de Fora com as pessoas que são de outros lugares e tudo mais. Assim. Eu estou falando de período pós-pandêmico, né? Porque a gente também não pode deixar de pensar nessas possibilidades, assim, né? Na pós-pandemia. É uma coisa que a gente precisa estar focando nisso também, né? Porque a gente vai se adaptando dentro das possibilidades da pandemia, mas é bom a gente ficar imaginando, enfim, sonhando com esse momento também, para manter a chama acesa, assim, né? Para mim, como artista, como cantautora, assim, a pandemia me pegou bem no momento eu estava gravando meu segundo disco e estava gravando em São Paulo com o Raul, que é um produtor incrível, Raul Misturada, que eu já queria trabalhar um tempão. E, enfim, a gente estava nesse processo de gravação, teve que interromper, mas nesse último mês eu estou conseguindo retornar um pouco esse processo de gravação aqui de Juiz de Fora, né, para dar um movimento. Estou terminando de gravar o disco, não em São Paulo, como eu tinha pensado inicialmente, mas para não deixar de movimentar, não deixar de gerar um conteúdo, né, porque o retorno presencial das atividades musicais, principalmente, né, show, enfim, ainda é muito incerto, né, e quando a gente eu acho que o mínimo movimento que a gente consegue fazer virtual é importantíssimo para esse momento, né, para a gente continuar existindo e continuar movimentando, assim, dar essa sensação de movimento para a carreira, e porque o artista tem essa necessidade mesmo de colocar as coisas para o mundo, colocar as coisas para fora, de jogar para o mundo as composições, e é isso. Eu acho que é isso que eu tinha para falar inicialmente, e vamos seguindo a conversa. Maravilha, Laura, obrigado. Foi ótimo ouvir aqui, fiquei pensando em várias coisas. Lembrar aqui que o encontro de compositores, ele nasce em Juiz de Fora, mas essa ideia se espalha, né? O pessoal criou um grupo de encontro de compositores em Volta Redonda, não consegue manter essa frequência, né, que a gente consegue aqui, que a Laura consegue, só a Laura, né? Mas a maravilha, essa cidade que ela consegue tanta energia, que toda segunda-feira está lá, sorridente, e conduzindo, e ouvindo todos, conversando com todo mundo, e é maravilha, muito bom isso. Dani, que bom você está podendo falar, Dani? Está nos ouvindo? Vou passar, então, de uma vez a palavra para a Dani, e depois a gente volta para o debate. Quem quiser já botando alguma pergunta no chat pode colocar, mas também pode fazer a pergunta de viva voz, direto aqui para a gente aqui, tá bom? Mas eu já vou anotando aqui as perguntas que aparecerem, e a gente volta para a conversa depois com a Laura. Muito obrigado, Laura. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Eu passo, então, a palavra para Daniela Aragão. Eu tinha ativado o mudo dela, só pedir para ela abrir o microfone de novo. Tá, pronto. Gente, eu peço... Tá funcionando agora? Tá? Ok. Eu não sei aonde eu interrompi, então agradeço mais uma vez aí todos que me convidaram.
eu tenho uma formação, né? Eu venho de uma família muito musical. Meu tio era um bancário, apreciador de cinema e de música, tinha uma coleção imensa de discos. Ele que me deu um acervo sobre Elis Regina, que eu fui fazer uma exposição dela em 1997, desse acervo. Eu tive uma formação em letras, porque eu queria, né, estudar essa poética da canção, né? Então, eu segui todo um percurso acadêmico, né? Fiz graduação, mestrado sobre a obra do Cacaso, o doutorado sobre Adriana Calcanhoto e o pós-doutorado sobre Clementina de Jesus. Mas, dentre esse percurso, no mestrado, eu tive a satisfação de poder realmente unir a poesia e a canção, né, que foi ter feito a dissertação sobre o Cacaso e, posteriormente, ter gravado meu primeiro disco, que era a ideia de um meu mentor musical, que foi o João Medeiros Filho, que eu vou falar um pouquinho adiante, que o João, que foi o descobridor de Sueli Costa, e o João que escreveu esse projeto comigo, e ele faleceu um pouco antes do projeto ser aprovado, foram 10 canções da parceria Sueli Costa e Cacaso, que eu gravei com arranjos do Márcio Alac, e a participação, infelizmente, só sobrou o Márcio desse disco. Paulo Russo, baixista, já se foi, e o Afonso Vieira também já se foi, tocou com a Elza Soares. E depois desse disco eu fiz alguns trabalhos musicais, assim, eu dei uma rodada aí pela Companhia Força e Luz, com essa divulgação do trabalho de Sueli Costa, né? E comecei a escrever crônica para o Jornal de Cataguases, foi em 2005. Dani, estava indo muito bem. Aí, a partir do Jornal de Cataguases, a gente perdeu aqui o seu áudio. Que é o Joaquim Branco, o Dani, Ronaldo Werneck. Dani, desculpa. É que interrompeu para a gente aqui no momento que você falou do Jornal de Cataguases. Então, retoma do Jornal de Cataguases, só para a gente não perder. Aí eu comecei a escrever aos domingos, 15 em 15 dias, revezar com aqueles escritores, que é da geração pós-Fusco, pós-Ronaldo Rosário Fusco, que é Ronaldo Werneck, que foi meu marido, Ronaldo Werneck, Lina Tâmega, que acabou de falecer, uma grande poeta, Chiquinho Cabral, que também já se foi, e Carlos Sérgio Bittencourt. Eu sou sempre a mascote, eu sou do passado, ao contrário de vocês do futuro. Eu tenho até o Júlio aí, o Júlio de Linguística, ele é muito meu amigo, ele fala que você tem a coisa da memória, eu tenho essa interface, essa paixão pela memória mesmo, sabe? Então, ali eu comecei a desenvolver realmente as crônicas, depois eu segui, aí eu fui escrever no jornal, escrevi o Jornal da Praça, que era em São Paulo, depois comecei a ter uma coluna no jornal brasileiro que circulava nos Estados Unidos, na Flórida, chamada Shea USA, que ainda funciona, ou seja, e aí depois, em 2007, eu ganhei uma coluna no site Acessa, que é que eu mantenho até hoje. E, na verdade, é aquilo que você disse com muita propriedade, né? Na contemporaneidade, a gente faz tudo, né? Assim, na verdade, eu vou falar também das entrevistas, eu penso o tema, eu escrevo, eu corrijo, eu mando, eu penso na foto, a gente faz tudo mesmo, somos nós. E, simultaneamente a isso, no Festival de Jazz de Tiradentes, do Vicente Martins, isso foi quando eu entrei para o doutorado, 2008, eu comecei a entrevistar. Aí ele falou, por que você não começa a entrevistar o pessoal? Aí foi o Vitor Biglione. Eu comecei a tomar gosto pela coisa, aí me encantei por isso. E aí foi indo, aí foi assim, foi um trabalho que eu desenvolvi inicialmente em blog, que depois eu levei para o Acessa também. E que aí foi muita gente, eu fui conhecendo muita gente, na garra, na coragem,
tudo por isso que muita gente pensa que eu sou jornalista, eu não tenho formação de jornalista. Talvez eu tenha um desejo recôndito de ser jornalista, adoro ouvir as pessoas, adoro escrever crônica, mas não sou jornalista de formação, né? Ô, Dani, mais uma interrupção aqui. A partir do momento que você falou que jornalista de formação, tá? Juntei as palavras. Quando estava falando, estava ótimo, e quando você falou jornalista de formação, brecou aqui. Eita, caiu de novo, vamos lá. Não sei, aqui a conexão não deve estar muito legal. Tá ouvindo? Eu falei lá, então, das pessoas... Jornalista de formação, que você falou que não era jornalista. Jornalista de formação. E aí eu comecei a fazer essas entrevistas, né, lá, a convite do Vicente Martins, do Duas Reais. Ajudei até a dar esse nome. O Bilione foi o primeiro, em 2008. E aí eu fui seguindo, assim, tomei gosto, então fui desenvolvendo, e na verdade eu tenho um conjunto imenso, e todo mundo começa pela mesma pergunta: como começou a música na sua vida? Então você vai ter desde gente do Rio, né, que o Rio do lado, como tem muita gente daqui. Então daqui tem muito, tem seu tio, tem o Estevão, tem o Kim, tem o Toinho, não, tem muita gente, assim, é porque eu vou esquecendo. Tem Joãozinho da percussão, tem... eu acho que o único que eu não consegui fazer foi o Big. Ele meio que era meio difícil, assim, para fazer. Então, e eu dei umas interrompidas no ato de cantar justamente por causa da academia, por causa dessas coisas. Aí, mais tarde, eu fiz um outro trabalho sobre Francis Haime e Geraldine Carneiro. Na verdade, aí eu fiz na ProMúsica textos musicais e não gravei um outro disco. Está na hora de gravar um outro disco. Eu gosto mesmo de unir essa questão da poesia e da canção. Penso em fazer um outro disco com essa união, que foi realmente um casamento, foi um presente. O Cacás me deu muita sorte na minha vida, assim, sabe? Até hoje, quanto mais tempo passa, mais o disco toma proporções maiores, entendeu? Então, ter músicos daquela qualidade é muito bacana. E eu tô agora, finalmente, também tudo é muito demorado, muito pensado, lento. Agora sai meu primeiro livro de crônicas, a reunião de 17 anos, escrevendo para jornais. Então, com o prefácio do Júlio Diniz, da PUC, com orelha do Geraldo Carneiro contra a capa do Cristóvão Bastos e da Joyce. Estou escrevendo a biografia da Joyce. E também por que eu acabei não indo, assim, não participando da cena local? Porque, rapaz, fui me virando para tudo quanto é lado para viver, né? Morei em Teresina, fiquei 2 anos lá em Teresina, trabalhando com Clementina. Tem um trabalho também que eles estão dizendo que o livro vai sair, estou esperando, tudo demorado. Fiquei 2 anos lá, foi muito legal. Trabalhamos a diáspora, trabalhamos os ritmos africanos da música popular brasileira. Eu trouxe esse curso aqui para Juiz de Fora. Ficamos 1 mês, a convite da professora Enilce, trabalhando, abrimos para a comunidade, foi muita gente, foi Paulo Mota, foi muito bacana esse trabalho, que é a influência dos ritmos africanos na música popular brasileira, né? E o que eu penso hoje, principalmente, e o que eu tenho feito ultimamente com essa pandemia, foi um dia eu acordei, assim, falei, gente, não sei, acho que foi a luz do João, e foi mesmo, porque eu falei com o Sueli Costa, Sueli, não acredito que você fez uma homenagem ao João, e eu estava falando sobre o João Medeiros hoje. O João Medeiros, para lá, que é muito novo, você deve saber por causa dos seus tios e tal, o João foi um grande nome que escreveu a história da música popular de Juiz de Fora. Então, todo mundo que vocês queiram procurar está lá até mais ou menos a década de 80.
Então, precisa se fazer a nova história da música de Juiz de Fora. Né? Então, lá você vai ter Alfredo Toschi, você vai ter Geraldo Pereira, você vai ter a Pá, você vai ter Elinho, você vai ter Kim, você vai ter... Todo mundo está naquela grande história, e justamente não é à toa que Juiz de Fora é um grande cenário musical. A gente fica impressionado, até arrepio, cada vez que eu pego esses discos, eu fico, meu Deus, que maravilha, e somente... precisa de ter, a gente atuar numa maneira de divulgar esses trabalhos, porque, pô, a lei faz, não sai nada, fica lá guardado dentro do armário. O disco do João, por exemplo, é um disco que, puxa, é um disco que tem a Sueli, cara. E, pô, uma compositora brasileira viva, ninguém sabe o que deu disco, ninguém tem a gravação dela. Tem um outro disco que ela fez aqui, que tem Maria Bethânia, gravou, tem Nana, que gravou, tem Simone, que deu disco. Ninguém sabe que deu disco, não está no Spotify, não está em lugar nenhum. Enfim, como a gente poder promover essa cultura local, também desse pessoal novo, né? Porque eu acho que há um problema também de distribuição, né? Então, o que eu faço com todos os meus parcos recursos ali, meu negocinho do lado, meu foninho, minha cabeça tentando ordenar tudo ao mesmo tempo, são pequenas homenagens. Elas começaram a dar certo, não esperava. Um dia eu falei do João, do nada, e aí eu falei, pô, foi tanta gente, vou fazer esse troço. Aí eu pensei em pegar o Elinho, depois peguei o Kim, depois peguei o Estevam, depois peguei... E fui pegando, e aí, com o auxílio do meu amigo, o Leandro Ramalho, que é músico, trabalha com o Cinema Morou aqui, ele que faz as edições das chamadinhas, sabe? O cara é muito meticuloso, muito cuidadoso. A gente vai tentando aprimorar isso. Aí eu vou colhendo, porque é uma memória viva também, porque principalmente eu comecei a perceber que as pessoas... Por que eu migrei, Pedro, para isso? Porque as pessoas não estavam lendo mais também, as pessoas não têm paciência mais de ler. Aí eu fazia as entrevistas, a pessoa falava, onde que está para eu ver? Eu falei, não tem imagem, não, é para ler. Eu falei, ai, que saco, né? Então, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito... então, essa linguagem, né, é uma outra linguagem, a gente vai tentando se adaptar. Assim, parece que eu nasci há 10 mil anos atrás, eu me sinto um dinossauro muitas vezes, porque eu vi esses músicos, né, e eu estou com 45 anos, eu fiquei meio no meio, assim, eu não sou nem da geração da Laura, nem sou dos outros, dos papais, dos vovôs, e estou nesse entrelugar, assim, né, mas é importante que a gente consiga fazer uma espécie de linha evolutiva aí, para que a gente não se perca, não perca essa grande história e consiga ligar. Eu estava conversando com o Márcio Gomes hoje, eu falei, Márcio, que coisa fantástica, que semana passada eu peguei a dona Dionísia, ela gravou aos 82 anos, gente, sem noção, a mulher estava no estúdio, lá com aquela voz de Olga Martins, com 82 anos, ela cantava nos bares aqui da cidade, um monte de gente do Rio de Janeiro falou, quem que é essa mulher? Que eu quero um disco, essa mulher falou esse disco aqui daqui de Juiz de Fora, você se viu, porque não tem esse disco. Aí tem um outro lá, o Normando Luiz, entendeu? Assim, não é, cara, eu sou bossa nova, assim, eu não sou, não vou cantar com os R's de Elisete, mas é a nossa história, nossa história que sai muita coisa, que nós somos filhos dessa... Se há hoje uma música muito boa também, ela é filha dessa história toda. Eu não sei o tempo, está na hora de acabar. Eu já falei. E é isso, então. Estou aí com o meu livro, Pelacheado. Estou com... grande empreitada, que é a maior da minha vida, escrever a Joyce mesmo, são 50 anos de carreira, não é um dia, é difícil pra caceta. Tenho essas pessoas que eu também estou movimentando aí. Mês que vem peguei a mulherada da pesada, vem Olga Martins, Alaide Costa,
Mariana Baltar, das mais jovens. Mariana, que fez um trabalho lindo sobre Aldir Blanc. E, enfim. E tem os instrumentistas aí também muito bons, que às vezes não tiveram registro, como Toninho Oliveira, que tocou no Beco das Garrafas. Ninguém tinha registrado nada do cara. O Antônio Adolfo falou, esse homem está vivo, esse cara ensinou para mim. O Cristóvão Bastos falou, esse cara ensinou para mim. Então, assim, olha Juiz de Fora, cara. Né? É muito importante, a gente tem que se orgulhar muito, assim. É isso. Muito obrigada. Maravilha, Dani. Estou super satisfeita, acho que o grupo todo aqui, quando a gente convidou você, convidou a Laura, a gente era mais ou menos isso mesmo que a gente queria ouvir, assim, até superou muitas expectativas, assim. Muita coisa para o debate, né? Você faz um trabalho maravilhoso que a gente tem que aqui louvar. E, assim, é muito interessante também quem está conseguindo resistir com o trabalho mesmo nesse cenário tão complicado, né? E são essas pessoas que estão resistindo que fazem com que nós todos resistamos juntos, porque a gente está vendo que todo mundo está fugindo para isso, né? Buscando arte, buscando livros, buscando música, porque a realidade é tão complicada, né? Que sem a música a vida seria mesmo um erro, né? Muito bom, Dani. E a Dani também, acho que ela falou isso no final, mas é uma cantora, uma grande cantora, uma voz maravilhosa. Ela tem também um canal no YouTube, né, Dani? Onde você bota todo o seu trabalho. Vamos lá, vou divulgar. Tá tudo lá, YouTube, músico, né? Todo mundo pode fazer. Estou resgatando muita coisa que estava no Kiko, né? Então, porque eu acabei não desenvolvendo muito o violão, aí eu fico dependendo da rapaziada, né? Sim. Mas é uma cantora, né, que lida muito com os músicos, né? Não são todos os cantores e cantoras que lidam bem. Adoro isso. Assim, é uma cantora que lida bem com os músicos, consequentemente, lidam muito bem com ela, né? A papo se dá lá nas altas esferas da música. Maravilhoso. Muito obrigado, Dani, pela sua fala. Acho que a gente fez um quadro, assim, né, você... Eu acho que eu e a Laura juntamos as duas pontas, né? Perfeito. Acho que a escolha não poderia ser melhor, assim. Então, temos, assim, Juiz de Fora, né, a tradição, a contemporaneidade, o presente, o agora, o passado, tudo aqui, né, para a gente começar uma conversa aqui. Eu ainda não vi perguntas no chat, eu até vou voltar aqui, mas quem quiser já pegar a palavra e começar uma conversa, senão eu mesmo posso começar aqui. Eu preferia que alguém começasse. Eu estou vendo aqui que muita gente aqui falou que primeiro com a Laura, nossa, 14 anos enquanto compositores, né? Todo mundo fica assim bastante surpreso. Pedro, posso começar rapidinho? Por favor. Uma pergunta muito... Gente, né? Parabéns, Laura, parabéns, Dani, foi incrível as duas falas. Eu quero fazer na verdade, é só um pedido de que a Dani fale um pouquinho mais sobre a relação Cacaso, canção, poesia. Né? Você falou do seu mestrado com Cacaso, e é algo que me interessa bastante, essa relação entre, né, o texto poético e a transposição para a música, né? Como que funcionou isso mais ou menos durante o seu processo de pesquisa e até mesmo na criação, né, de canção a partir da poesia. É basicamente isso. Tá? Parabéns. Lembrando também, né, só para pegar o gancho aí do Edmond, que está saindo agora, né, Dani? É uma antologia, né, do Cacaso. Está saindo nesse momento, né, uma antologia dele. Então, assim, como tem muitos colegas aí de letras, né, só para dar essa indicação. Eu conheço a Rosa, a viúva dele. Então, meu filho, a pergunta foi o seguinte, o mestrado, na verdade, o meu mestrado, eu era muito nova, né? Não tem a maturação de escrita do doutorado sobre a Adriana Calcanhoto. Eu fiz com o Sequim, na época, na UFRJ, e eu abordei a poética, a poesia, o contexto da poesia marginal, ali ele muito mais como propriamente um articulador, né,
Ele e Ana Cristina César foram dois articuladores da poesia marginal, dois seres pensantes ali, muito mais do que, por exemplo, o Chacal, que realmente precisava daquilo, comprou o livro para o preço da passagem, para viajar, né? E porque o Cacau começa com Palavra Serzida, que é um livro praticamente cabralino, e depois ele vai, poesia não te escreva, eu te vivo e viva nós, né? Ele vai para uma poesia do cotidiano, né? Ele vai para uma poesia relâmpago, dialogando com o modernismo, dialogando com Oswald de Andrade, né? Então eu abordei isso, né, no mestrado, abordei algumas letras de música dele e tive acesso através do Pedro Landim, filho dele. Nós ficamos amigos e eu tive acesso aos desenhos do Cacau que foram para o meu disco e algumas partes do diário, que eu acho que a Rosa liberou esses diários e ele para a casa de Rui Barbosa quase toda. Na verdade, o Pedro, ele... Ah, meu Deus, Virginia, tem telefone aqui. O Pedro queria que esses diários, o Cacau queria que esses diários fossem para serem divulgados publicamente. Acho que tinha uma data certa após a morte dele, né? Eles realmente... Então, assim, eu vi rápido, chego ok, peguei algumas coisas até que são, assim, meio cabulosas, assim, algumas observações dele, enfim, sobre algumas pessoas do mundo literário que ainda estão vivas. Por isso que eu não sei se esses diários estão todos disponíveis. E esses desenhos, pouca gente sabia, talvez as pessoas irão saber agora, através desse livro que a Rosa organizou, né? Que são os desenhos dele. Ele desenhava passarinhos maravilhosamente bem, e ele fazia nos diários, ele compunha a sua vida, a sua escrita nos diários. Então, ele desenhava muito com lápis de cera. Ele, por exemplo, a morte de Ana Cristina, ele pega o jornalzinho, ele cola o jornal, o salto de Ana Cristina, ele faz todo um discorrer sobre o que ele achava da Ana Cristina, o que ele achava da poesia da Ana Cristina. Isso eu peguei e coloquei na minha dissertação. Ele falava que achava ela uma poeta inglesa, a princípio, meio sem uma dicção nacional e tal, que depois ele foi vendo que era uma poeta que tinha nuances de brasilidade, etc. Então, isso foi uma dissertação de mestrado, não publiquei. Eu publicaria hoje adequando ela bastante, acho que tirando aquele ranço acadêmico, eu gostaria de escrever, até por ser o Cacau, não reproduziria aquela escrita, sabe? Mas, assim, foi sequencial. Eu defendi em 2004, meu disco foi aprovado em 2005. Na verdade, o meu disco estava numa leva final da Funalfa. Eu recebi um telefonema que era eu, da música, Loló Neves, do teatro, alguém da dança, que tinha uma sobra de um dinheiro, e esse disco saiu. E era um orçamento muito curto, e aí não dava para... A princípio seria só eu e Márcio, porque a Sueli falou, não, eu quero que o Márcio lá que faça os arranjos, porque o Márcio conhece a minha obra, eu tenho confiança, eu não quero dar isso para qualquer um. Então, assim, qual que foi o nosso trabalho? Nosso trabalho foi a preocupação com a ênfase na poesia, que é o que o Edmond perguntou. A poeticidade do Cacau é muito forte, né? Então, o Márcio Alac tem essa sensibilidade e ele foi capaz de fazer isso. Então, se você ouvir algumas faixas daquele disco, é irreconhecível. A primeira faixa que abre o disco, que é Falando Sério, é um sambão. Ame, mas não leve a sério, pense mais de uma vez, quando quiser entregar o seu coração. Cara, eles fizeram um jazz, assim. Ame. O Peralzeta apareceu no dia lá, sabe? Viu Amor, Amor. Então, assim, a história que eu mais gosto de contar é de Amor, Amor, porque era uma preocupação enorme. Betânia gravou Amor, Amor. Leila Pinheiro está querendo gravar Amor, Amor agora. E eu e Márcio, a gente não tinha achado. A gente ficou muito tempo na casa dele, ensaiando. A gente pensava realmente, sentia aquelas letras, até a gente atacar, porque esse estúdio é muito caro. Então, assim, a gente foi... E os caras, todo mundo num nível muito legal, né? O Afonsinho era um cara bacanérrimo, swingado, soft, né? E o
o Paulo Russo, também maravilhoso. E aí, assim, eu contar, né, para o Edmond essa coisa do amor, que eu acho bonito, eu acho que é poético. A primeira vez nós gravamos em 2 finais de semana no estúdio Sérgio Lima Neto, aqui em Araras. O Márcio falou, cara, não encontramos a levada dessa música. Não é isso, não é isso. Vamos gravar isso, vamos deixar isso para depois. Aí arrumamos um dinheirinho, aí o Paulo Russo falou, não, vou voltar, vou pôr um baixo no cinema antigo, vou pôr um baixo numa outra lá. Então, assim, acabou que o disco, o Agradecer, por exemplo, a Rosa gravou, Mulher do Cacás, Viúva. Eu não ouvi na época, até para não me influenciar, quem gravou também foi Beth Carvalho. A melhor coisa foi ter as versões da autora para não me influenciar. Então, assim, outra música que também tinha um caráter bastante poético, quer dizer, que o Márcio teve essa maestria de fazer isso, né? Já fez música para cinema, etc., que foi o Labaredas. O Labaredas também era meio um samba, a Fernanda Cunha, sobrinha da Sueli, gravou, e a Labaredas fica quase uma sonata. Mas voltando no Amor, o Márcio chegou e falou assim, Dani, já sei. Nossa. Dani, eu já sei o que eu vou fazer. Ai, Jesus, aqui toca tudo aqui nessa. Deixa eu diminuir aqui. Peraí, porque esse aqui. Aí ele falou assim: eu sonhei com as minhas mãos sobre as águas do mar. Eu já sei o que eu vou fazer. Então, se vocês ouvirem, gente, eu vou dizer uma coisa. A gente se olhou assim, atacou assim, não tem mixagem nenhuma praticamente nessa, porque ele faz que é o ir e vir das ondas do mar, como quando o Caracaso diz, né? Quando o amor tem mais perigo é quando ele é sincero, quando o amor tem mais segredo, né? Esse amor, essas ondas do amor, do ir e do vir, da inconstância do amor, que o Cacau está tão bem, a Sueli está tão bem, e tem uma rodada Brahma num filme que foi feito sobre o Cacau, que eu escrevi uma crônica sobre esse filme, que é Na Corda Bamba. Tem muita gente falando nesse filme, você deve conhecer, Alex. Muito legal esse filme, que tem Roberto Schwartz, tem Heloísa Buarque, tem Joyce, tem uma série de pessoas que ele fala agora eu perdi o que eu ia falar, mas é alguma coisa na rodada Brahma, que ele fala que a Sueli foi uma das pessoas que mais entendeu a poesia dele, Sueli Costa. A Sueli talvez seja uma das grandes parceiras do Cacau, ao lado de Nelson Ângelo. Nelson Ângelo que fez um belíssimo disco pós-morte. Dani, interrompeu um pouquinho o seu áudio, só o finalzinho, não sei se você quer retomar. Você estava falando, acho que do Nelson Ângelo, que fez um disco pós-mortem. Chama Mar de Mineiro. Perfeito. É lindo esse disco. Até porque, na verdade, o Cacau era louco pelo Bandeira. Sabe uma história que ele encontrou com ele no elevador, que ele virou a cara de vergonha, de tanto que ele era apaixonado, ficou com medo do Bandeira. Ele era, assim, alucinado pelo Bandeira. E o Mar de Mineiro é lindo esse poema. É lindo. Ele originalmente, até arrepio, eu consegui no diário, ele é todo feito com um desenho colorido. O Mar de Mineiro é inho, o Mar de Mineiro ele vai definindo todo mineiro, e esse diálogo dele com o Drummond. Ele é mineiro, o Cacau é mineiro. Nós temos aqui uma pergunta do Luiz. Quer fazer, Luiz? Eu faço para você. Muito bem. Então, muito bem. A pergunta é para a Laura. Eu vou fazer aqui. O Luiz está perguntando aqui.
Estou pedindo para você contar, Laura, o processo de gravação, seu processo de gravação. Você tem gravadora? Como é que foi o processo no estúdio? Como você chegou em São Paulo? Meios próprios? Eu aproveito um pouquinho para falar um pouquinho, pensar um pouquinho disso, né? Acho que o seu primeiro disco foi pela Lei Murilo Mendes, né, Laura? E agora, assim, né? Qual que são os caminhos aí para o novo disco aí? Obrigado, Laura. Então, o meu primeiro disco, na verdade, ele não foi independente também, não foi pela... Ah, desculpa, Laura, não sabia, que legal. Foi independente. Aí, nesse processo novo, eu cheguei a São Paulo da seguinte maneira: eu conheci o Raul, que tá produzindo esse meu disco. Eu conheci o Raul num festival em São José do Rio Preto. A gente estava tocando num festival lá de São José e conheci o Raul nesse momento, fiquei sabendo sobre o trabalho dele, e aí fui pesquisar um pouco sobre o trabalho e me encantei com a sonoridade do trabalho dele, assim, dos discos que ele tinha produzido e do trabalho que ele do trabalho dele como cantautor também. O que me impressionou foi o lugar que ele coloca a voz e como que esse lugar das vozes gravadas pelo Raul, como que a canção ganha destaque, assim, a letra ganha destaque, fica sempre um pouquinho à frente, assim. E eu me encantei com o trabalho dele dessa maneira, e aí ficamos nessa promessa, vamos fazer, não, o próximo disco eu vou gravar com você e tudo mais. Ficamos nessa promessa e surgiu a vontade, assim, primeiro ia gravar um single, depois ia gravar um EP e agora já virou um disco. Como foi o meu primeiro disco também, foi o mesmo processo. Eu não, vou gravar uma, e não, vou gravar 4 e agora vou gravar um monte. E aí tô gravando, não tenho gravadora, né, é um processo totalmente independente. Eu gravo, o Raul tem um estúdio lá em São Paulo e eu estava gravando lá da casa dele mesmo, no estúdio que ele tem em casa, tem um equipamento super legal. E agora, retomando o processo de gravação, eu tenho gravado em Juiz de Fora, no Nave, que é um excelente estúdio aí de Juiz de Fora. Enfim, é isso, assim, totalmente independente, né? Em Juiz de Fora a gente tem a Lei Murilo Mendes, que super auxilia realmente nesse processo de gravação. Enfim, temos discos incríveis da Lei Murilo Mendes, Roger Rezende, enfim. Poderia falar do Dudu Costa, tem um disco lindo pela Lei. Mas esses dois trabalhos, eles estão saindo meio por fora. O meu primeiro disco, quando eu lancei, eu não tinha... na verdade, eu nunca tinha tocado, assim, eu não era do meio artístico, eu não conhecia eu nem sabia da Lei Murilo Mendes na época, eu não sabia como funcionava. Eu gravei antes de tocar, antes de começar a tocar, antes de ter banda. Eu conheci a minha banda no meu processo de gravação, então eu não entendia bem como que era esse processo. E agora eu estou gravando também nesse processo independente por conta de não ter... de não precisar do prazo, né? Esses prazos que a lei acaba estipulando porque eu acredito muito que a música tem o tempo dela, né, de acontecer e o tempo dela poder nascer, dela chegar para o mundo e tudo mais. E quando a gente fica nesse processo de lei de incentivo, a gente acaba, às vezes, perdendo um prazo, ou espera um ano inteiro, e aí, às vezes, o projeto nem acontece, não chega a ser aprovado, né? Mas esse foi sido meu processo dessa minha gravação. E é algo também que nos últimos anos não é uma coisa tão recorrente, né? Lei Murilo Mendes agora não é uma constante, né? Pode acontecer e pode não acontecer, ficar 3 anos sem acontecer, não sei quanto tempo ficou da última. E mesmo assim a verba às vezes não sai, né? Já não está uma coisa que a gente possa mais, tipo, se ancorar. O Luiz Alberto está com a mão levantada? Pode falar. Não, tá não? Ah, tá. Então você abaixa a mãozinha, que tem uma mãozinha aí.
A gente tem que colocar como um extra, realmente, né? A gente tem que ir atrás de produzir o material, realmente, sem contar 100% com as leis, né? Exato. Muito bem. Eu estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta no chat. Se alguém quiser já assumir aqui, já fazer uma outra pergunta para a Laura ou para a Dani. Posso fazer uma pergunta? Claro, fique à vontade. Então, eu queria fazer uma pergunta para as duas, assim, quem souber, assim, eu conheci um personagem dentro da música brasileira pelo meu pai, com a coleção de discos dele, que ele admira muito o trabalho dessas pessoas, que é o músico de estúdio, que tem suas produções próprias também. A gente pode citar, assim, caras que eu conheci, tipo o Azimuth, que é um pouco famoso já, Quarteto em Si, que é um quarteto de vocalistas, que inclusive tocaram para o Chico, o Milton, o Pedro Santos, que lançou um disco e que foi muito negligenciado na época que ele lançou, e hoje em dia foi redescoberto, mas nessa época as pessoas, tipo, existia muita produção de música própria para novela, para filmes. Tem o fabuloso Fittipaldi, que tem uma trilha sonora muito elogiada, inclusive, e meu pai também tem várias coletâneas, onde ele diz que tem muitas músicas muito boas dentro dessas coletâneas. E hoje em dia as novelas já não têm mais essa produção própria de música, preferem pagar direitos e tal. E como a gente vocês bem colocaram no início da discussão, que hoje em dia a música é mais independente, o músico ele cuida de si, basicamente, ele produz por si só. E aí eu queria saber se esse personagem ele ainda existe, se ainda ele resiste, se ele ainda faz a produção própria. Enfim, eu queria saber mais sobre essa realidade atualmente. Francisco, né? Obrigado pela pergunta, Francisco. Eu passo a palavra, então, para a Laura, ou para a Dani, ou para alguém do grupo que quiser tentar responder. Laura, quer falar um pouquinho sobre isso? Qual é o seu ponto de vista, perspectiva? Olha, vou te falar que aqui falhou pra caramba, pra mim. Sim. Então, o Francisco, assim, retomando um pouquinho o que ele tinha falado, seria assim, ele está pensando nessa questão do músico de estúdio, né? Ajudem, assim, mas um pouco assim, se ainda existe esse personagem. Tá dando para me ouvir direito agora? Que eu posso repetir. Repete, Francisco, obrigado. Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo direito, Laura? Tô te ouvindo agora, pode falar. Ok. Então, essa questão do músico de estúdio, que é um personagem um pouco invisível dentro da música como um todo, e eu, dentro da coleção do meu pai que me apresentou essas referências para mim de músicos de estúdio, que ele me apresentou Azimuth, Quarteto em Si, o Pedro Santos, que tem um álbum muito negligenciado na época dele, mas fato é que essas produções, esses músicos produziam também muito para novela, faziam trilha sonora de novela. Meu pai tem várias coletâneas de novelas dos anos 70, 80, que tem músicas fenomenais e tal, mas hoje em dia as novelas já não têm mais essa produção própria musical, os filmes não têm mais essa produção própria musical, prefere-se pagar direitos sobre músicas já prontas para colocar dentro dos filmes. Enfim, eu queria saber se esse personagem ainda existe, se ele ainda produz e se ele... porque hoje em dia, como bem no início da discussão mostrou, o músico cuida muito de si, ele tem que produzir propriamente, como você compartilhou sua realidade mesmo. E aí eu queria saber se esse personagem ainda existe, se ele ainda produz, se ele ainda tem essas produções desconhecidas, enfim. Eu acho que sim. Eu acho que talvez não na escala que existia antigamente, né? Mas eu acredito que ainda exista essa produção, assim. O Pedro falou no início, isso é muito... Eu estou agitada hoje. Ele falou no início, e eu acho que é a realidade realmente do artista atual, que é o artista autogestor, né? Que você tem que dar conta, você faz a arte de divulgação do seu show, você faz a divulgação geral de todo o material que você produz e da sua carreira,
organiza tudo, produz musicalmente todo o seu trabalho. O artista ele não pode mais se colocar num lugar de eu só vou no dia do meu show, eu vou, né? Eu vou estar lá. Não é assim que funciona, né? A gente realmente tem que fazer tudo. Eu não sei se, na verdade, esse lugar que você, da sua pergunta, de estar do músico do estúdio, da maneira que eu entendi, né? De não tá acontecendo mais esse material. Se é daqui para lá, do músico para até quem, ao consumidor, até quem vai consumir esse produto, ou se é de lá para cá, entendeu? Se não está tendo essa demanda realmente de compor esse trabalho, assim. Essa é uma curiosidade. Não, pode falar, Francisco, depois eu falo. Ok, então, é bem nesse sentido de, tipo, da demanda, não só do público, mas da própria indústria, sabe? Porque eu acho que, tipo, por exemplo, eu vi uma entrevista do Boni, que é o ex-diretor-geral da Globo, falando, e ele falando que, tipo, ele fazia questão de produzir essas músicas porque ele gostava, ele queria que investisse nisso, até... se você parar para pensar, a Globo foi um grande vetor de identidade nacional musical no século passado e tal. E aí é mais nesse sentido, porque essas pessoas construíram a música brasileira junto com grandes artistas, mas tipo, de uma forma mais coadjuvante mesmo, nesse sentido. Aí eu queria saber se essas pessoas estão construindo junto, sabe? É nesse sentido, ainda existe essa construção, sabe? E não simplesmente artistas isolados e tal, sem essa interação, porque, por exemplo, o Azimuth, eu estava vendo uma entrevista do Ivan Conte, que é o baterista deles, e ele contando, tipo, várias produções de discos que ele produziu, ele tocou com o Tim Maia, e, por exemplo, ele alterou músicas do Tim Maia, junto com o Tim Maia, teve músicas que ele pensou em colocar um coral, e não tinha um coral disponível do estúdio, e eles chamaram moradores de ruas para fazer o coro. Então, essas histórias que permeiam dentro do passado. Aí eu queria saber se elas existem ainda, sabe? É nesse sentido. Perfeito. Acho que... Alex, por favor, pode acrescentar, então. Não, na verdade, eu vou até perguntar e passar que talvez o Luiz, né, e o Encio Henrique levantou a mão, acho que talvez ele tenha uma intuição em relação a isso, porque, na verdade, assim, parece que são... Só tentando estruturar um pouco assim o endereço, né, o endereçamento das perguntas, eu acho que tem duas questões aí, né? Uma questão é como é que havia um determinado tipo, digamos, de mercado, né? Porque a Globo, né, é detentora também, né, da Som Livre, e, portanto, eu me lembro, eu tenho aqui também alguns vinis que são considerados clássicos e até caros hoje, né? Selva de Pedra, Pecado Capital, né? Que são, assim, discos fantásticos de novela, mas que você tem ali, assim, um dream team, na verdade, da música popular brasileira, né? Você citou Azimuth, né, que fez a abertura não me lembro bem, mas daqui a pouco eu me lembro, se alguém souber o nome da novela, que tem a música. Inclusive, né? O Azimuth, o nome é por causa de uma abertura de novela feita pelo Marcos Valle com eles. Exato. Eu não me lembro o nome da novela, mas eu tenho essa música clássica deles, da abertura de uma novela dos anos 70. Enfim, Deus então, na verdade... Deus nos acuda, é isso? Eu não tenho certeza. Nosso jornalista de plantão está buscando ali, Luiz, quando achar, me fala. Mas, enfim, então, na verdade, eu acho que é basicamente a minha curiosidade também. Eu não tenho uma resposta, mas eu estou, tipo, colocando ingredientes aí nessa discussão. Então, por um lado, você tem uma questão que é do mercado mesmo, né? Ou seja, como é que havia um investimento, mas porque havia também, por outro lado, uma certa hegemonia, digamos assim, do controle do mercado musical e tal, etc. E eu fico pensando também na questão tecnológica, né? Assim, por outro lado, né? Porque afinal de contas, hoje em dia você tem como um único músico trilha pronta, né? Então você não tem mais. Isso é uma das coisas que me ressentem, né?
em relação à passagem dos anos 70 para os anos 80, né? Isso em vários sentidos, né, Pedro? Inclusive dos discos do Caetano em alguns casos, né? Quer dizer, você pega os discos dos anos 70 e talvez esse fascínio por a volta aos anos 70, muita gente pesquisando coisas dos anos 70, seja pela riqueza, né? Você tinha naipe de metais, você tinha orquestra, você tinha coro, enfim, o diabo, né? E agora não, assim, você resume isso, na verdade, a alguns tipos de procedimentos tecnológicos. Então, talvez tenha uma questão, ou seja, uma dupla questão, né? Uma que envolve essa relação, né? Da própria emissora com a sua gravadora, com o lançamento de músicas, com a tentativa de fazer outros produtos a partir da novela, e outro que é uma questão, assim, de uma economia, né? Que, do ponto de vista dessa tentativa até de redução de custos que a tecnologia dos anos 80 permite, né? As tecnologias de gravação, etc. Né? Basicamente é isso, né? Ótimo. Henrique, você queria acrescentar, Henrique? Eu acho que o Alex até falou um pouco do que eu ia comentar, mas primeiro eu só queria parabenizar a Laura. A Daniela fala super bacanas, enfim, é sempre muito bom ouvir, né? Assim, eu gostei muito daquela expressão que o Pedro colocou lá do evento de terça-feira passada do 3D, essa dimensão de encontrar, né, outras perspectivas e outros tipos de relato, é sempre muito bacana. Então, queria primeiro agradecer e parabenizar a fala das duas. E aí, sobre essa pergunta do Rodel, acho que, assim, na verdade, era mais um comentário. Talvez a discussão pareça até um pouco também mais, talvez, com o encontro anterior, mas pensar que essa figura do músico de estúdio fazia muito sentido num contexto industrial da música, né? Que a gente que acabou. A indústria da música, como um modelo, assim, que figuras têm papéis muito bem definidos e tal, acabou, assim, todo mundo... O fato, a questão é, ninguém precisa ser mais só músico de estúdio. Em um determinado momento, você tinha uma infraestrutura mesmo para a indústria fonográfica em que certas pessoas não podiam ser mais do que isso, né? Ou pelo menos elas não precisavam, não tinha como elas fugirem disso. Hoje em dia, o músico de estúdio, ele pode, ao mesmo tempo, ser músico de estúdio, mas ter todo um outro trabalho online, fazer isso, fazer aquilo e tal. Eu lembrei de um caso muito mais contemporâneo que eu achei super interessante, é num outro universo completamente diferente do que o Francisco estava comentando, que o Rodelo comentou, mas que eu achei muito divertido e que mostra como é que essa indústria da música se fragmenta em termos de papéis completamente, que é um pessoal que é produtor de bases de hip-hop, de batidas de hip-hop, e a grande sacada deles não é fazer a batida, óbvio que as batidas de hip-hop são legais e tal, mas o grande trabalho, onde os caras investem mesmo, é descobrir quais as palavras-chave que eles vão usar para colocar no YouTube junto com as batidas. Porque se eles encontrarem a palavra-chave correta que vai bater no algoritmo do YouTube, eles ganham uma grana sensacional com as bases que eles fazem. Então, olha que curioso, né? O estúdio de música, o músico de estúdio virou basicamente um especialista em algoritmo do YouTube, pô. É bem interessante pensar como é que esse modelo pós-industrial da música acabou com esses papéis mesmo, como acabou com esses papéis no jornalismo e em várias outras áreas também, né? Então, assim, era mais nesse sentido que eu queria comentar, assim, de que talvez exista mesmo, assim, aí eu não tenho nenhuma condição para falar se existe ou não essa figura do músico de estúdio, mas certamente a infraestrutura da música como tal já não permite mais esses papéis tão fixos quanto tinha, né? Pô, os músicos da Motown lá, pô, agora não faz sentido isso. Eu ia falar exatamente disso. Perfeito. Luiz, quer falar, Luiz? Pode falar. Não, eu ia falar exatamente disso, desse último exemplo que o Henrique deu. Tem um documentário maravilhoso da Motown, que agora eu não vou lembrar o nome, porque como vocês sabem, eu já estou deficiente cerebral e não consigo lembrar nomes mais, mas ele mostrava exatamente... Só o Luiz está em Portugal, então fuso horário lá para frente, deu um desconto. Quase 11 horas. Então tem um documentário da Motown que fala exatamente isso, sobre a questão do músico de estúdio, e não era só música de estúdio, havia os compositores da gravadora, e eles em reuniões decidiam para quem ia a música. Então, essa música acho que fica melhor com Stevie Wonder, essa música fica melhor com... Enfim, os outros lá, a gente tá vendo só, a memória já não funciona. E sobre o que o Henrique acabou de falar também, sobre essa questão do hip hop, também tem outro documentário também, que acho que, agora também não vou me lembrar o nome, que fala exatamente isso, assim, eles têm, tipo, fórmulas para saber quais músicas, isso já mais na questão da música, mas quais músicas tem mais, vão ter mais visibilidade em questão de tempo, em questão exatamente da batida, das rimas. É uma coisa muito louca, assim, que a
as duas pontas da coisa, né? Hoje, antigamente se pensava no compositor, quem que ia cantar a música dele e tal, e hoje já se pensa como essa música vai atingir o público X, Y, Z, mas através da internet e outras ferramentas. E a novela, só falando, é Cuca Legal, de 75, e a música é Linha do Horizonte, até botei no chat. E também tem outra trilha genial, que o Alex falou das trilhas. A Dancing Days também é uma das trilhas mais emblemáticas da música brasileira, que acho que foi produzido pelo Nelson Motta, se eu não me engano. Então, Nelson Motta. Uhum. Pois é. Outra trilha também que assim, marcou época e que as pessoas falam... E é muito engraçado que as pessoas falam daquela época, a época da Dancing Days, a época da não sei da onde, a época por conta da trilha sonora. Mas era só isso, gente. Já falei demais já. Muito bem, temos inscritos aqui a Laura, né, Laura? Você está inscrita, Laura? Eu queria falar e o Francisco depois. Ter contratação de gravadora como era antigamente, né? Assim, da gravadora realmente bancar um trabalho, bancar a gravação de um disco completo, onde até eles podiam interferir nesse processo, encaminhar de repente para algum produto, alguma novela, né? Hoje em dia isso é muito mais raro de acontecer. Uma gravadora contratar você e produzir, te dar uma grana ou produzir todo o seu... O artista independente tem chegado realmente com um produto mais pronto. Tá tudo muito mais fácil, né? De realmente a gente produzir um material e até, assim, não precisar realmente ter não precisar ter uma música na Globo, precisar ter uma música sendo uma trilha de novela para a música acontecer, porque a gente já entra na internet, né? Já entra num outro lugar onde ter uma gravadora, ter um selo, ter alguma coisa já não é tão importante como era antigamente, né? Que a gente só tinha realmente a TV, enfim, a divulgação era basicamente um trabalho nacionalmente conhecido, era uma música que tocava na novela, né? Hoje em dia a gente tem outras tantas possibilidades, então esse trabalho de estúdio realmente deu uma caída. Antes de passar a palavra para o Francisco, que levantou a mão, eu acho só comentar um pouquinho, acho que tem ainda essa personagem, né? Mas o personagem não passa pela essa indústria, né? Eu estou pensando aqui, por exemplo, uma figura do Curumim. Ele está lá tocando bateria com o Arnaldo Antunes, quando vem Juiz de Fora, está o Curumim tocando lá, mas também tem o seu trabalho, né? E trabalha, colabora com vários outros artistas, né? Mas sem deixar de poder fazer o seu trabalho, já que tem toda essa possibilidade que a própria tecnologia dá para esses artistas desenvolverem. Então tem, mas você não vai achar assim tão de mão beijada como seria através da Globo, né, pela indústria, mas que eu acredito que tenha sim. Mas ele não é necessariamente só cantor de estúdio, que ele precisa músico de estúdio, que ele precisa ser, né, 360, como a gente disse na noite passada, está corroborando aqui. Então, Francisco, por favor, e depois a Dani. Então, eu acho que vocês tocaram no ponto que eu acho que eu queria ser esclarecido, que é muito disso de pagar-se uma produção que a Laura falou, porque, por exemplo, esse disco do Pedro Santos que eu comentei, que é o Krishnanda, ele, tipo assim, foi totalmente negligenciado na época, e o produtor dele, que foi o Hélio Milito, do Tamba Trio, ele sabia que isso ia acontecer, entendeu? E ele sabia que ele escreveu, falou, eu sei que esse disco um dia as pessoas vão olhar para ele e entender. E o Pedro Santos, que é um baterista, ele só produziu esse disco. Nesse disco tem instrumentos que ele criou, música latina junto, música africana e o próprio samba. São vários ritmos que chama Krishnanda o álbum. São vários ritmos que ele traz e tal. E o próprio Baiana System tem referências desse álbum, para falar de alguém mais novo. Inclusive estéticas, o álbum é muito parecido com a estética do Baiana System, e eu queria comentar sobre essa coisa do hip hop que o Henrique falou, e eu não lembro, acho que foi o Luiz que complementou, mas enfim, hoje em dia é muito popular, o que mais acontece dentro do hip hop de grandes artistas, sabe? De grandes nomes fazem isso, que eles basicamente não produzem nem a letra e nem o beat. Tem pessoas que ficam caçando
beats para eles e vendendo. Dentro do SoundCloud tem todo um mercado para isso, entendeu? De compra e venda de beats de direito, assim, e de letras também. Inclusive eu conheci alguns artistas underground, assim, sabe, pessoas de rua mesmo, que fazem isso, vendem, tipo, tem músicas de pessoas grandes que, tipo assim, não são eles que escreveram, nem produziram, nem nada, tipo assim, veio pronto, assim, porque, muito por causa dessa coisa tecnológica, hoje em dia, tipo, por exemplo, eu tenho o FL instalado aqui no meu computador, eu consigo produzir uma música, mesmo com pouco conhecimento musical. Assim, não estou aplicando um juízo de valor disso, mas assim, essa questão mercadológica mesmo, que eu acho que tira essa relação direta de um com o outro, que aconteceu de uma forma bem agressiva dentro do hip hop. Ótimo, Francisco. Muito obrigado pela colaboração. Acho que essa pergunta assim, deu todo um caminho aqui para o nosso debate. Eu volto aqui para a Dani. Dani, eu já vou falar assim, de uma vez que nosso horário assim, já está mais... O tempo está curto, né? Tá se encurtando. São tantas ainda temos questões. O show da Laura. Não, você pode... Tá. Ainda não, só vou fazer uma pergunta, então. Aquilo ali me instigou muito das batidas, mas eu não vou nem à vontade. Então, essa questão que vocês falaram, né, da ausência de gravadora, né, e eu estou deparando com esses grandes, né, que eu estou convivendo hoje, né, assim, resultado de 20 anos de trabalho, né, então, como é que eles estão, assim, ficaram meio sem lugar, assim, isso é uma questão muito séria. Então, por exemplo, eu entrevistei a Leila Pinheiro terça-feira passada, né, você pensar bem, né, pela grandeza da voz dela, o Raimundo Bittencourt, que fez o primeiro disco dela, fez os arranjos e tal, o Tom quis fazer Espelho das Águas, Tom Jobim, você imagina, né? E essas pessoas hoje estão, assim, batalhando junto com a gente, no mesmo lugar, praticamente, né? E uma coisa agora, para pesquisador, eu acho que isso deve inquietar você, a todos aqui, até o Rodrigo Barbosa, obrigado por estar aí, que eu vi, a questão de não termos referência de músico que está tocando, de arranjador, eu fico louca, entendeu? Na plataforma, assim, como é que vai se perpetuar isso? Como é que vai ficar? Porque você fica com o nome do cantor, você não tem mais nada, a coisa fica flutuando, e isso é uma questão muito séria, entendeu? Até de rentabilidade, porque a Sinara, por exemplo, com a Teta em si, a Joyce, vem 1 centavo para elas no final da plataforma, 2 centavos. Então, é só isso, principalmente sobre essa questão, né, dessa demissão, mas, ao mesmo tempo, ainda como que isso é muito complicado ainda. Perfeito, Dani. Tá? Só isso. Perfeito. Inclusive, eu acho que é uma questão de lei, né? Tinha que ter uma lei. Falar assim, Spotify, quer colocar? Coloca, mas toda ficha técnica. Posso só fazer um último comentário aqui? Claro. E como essa questão é realmente séria, por exemplo, tinha um selo que eu ainda gosto dele, mas assim, eu vi, tipo assim, eu conversando com meu pai, ele me falou uma coisa muito triste, assim, sabe? Que é o Mr. Bongo. E ele faz mais, eles não têm muita produção própria, mas eles fazem mais coletâneas, pesquisas e tal, e pesquisam muito música brasileira, muito mesmo, e pegam artistas do Norte, Nordeste, muito desconhecidos, de estúdio muito pequenos, e lançam músicas dele dentro de um vinil e vendem, e não pagam para esses artistas, entendeu? Eles simplesmente vêm aqui, procuram o disco, pegam, fazem o represe e não pagam esses artistas. O próprio Azimuth... Ai, gente, eu estou morrendo de vergonha de estar incomodando vocês ali. O próprio Azimuth, que eu citei aqui, e a Daniela falou que, como eles, nesse circuito, vocês estão de igual para igual, o Ivan Conte, que eu citei aqui, ele faz a propaganda no Instagram, tem uma plataforma no Apoia-se, faz divulgação no Instagram, porque não tem mais esse suporte de fora. Perfeito. Laura, quer falar? Complementar? Acho que é exatamente isso. A realidade ficou para todo mundo, né? Para o artista que está começando agora, como a Daniela falou, da Leila Pinheiro, acaba que todo mundo fica no mesmo lugar, né? E eu acho que isso aí é importante a gente pensar realmente
na possibilidade de ser independente, de trabalhar independente, de conseguir fazer isso também, movimentar a carreira, mesmo sendo artista independente. Eu acho que quem começou esse movimento e que mostrou que isso era possível até em nível bem nacional, assim, né, que ficou conhecido, Calypso. Banda Calypso fez exatamente isso. Estourou no Brasil inteiro, sendo artista independente, sem gravadora, sem nada. Tocando em feira. Exatamente. Então, é importante a gente pensar dessa maneira, né? Eu falo como artista independente e de não conhecer em Juiz de Fora um pouco, mas isso é possível, entendeu? A gente tem a internet aí, gente. É possível a gente falar, divulgar o trabalho nacionalmente, sem precisar realmente dessas grandes gravadoras. Muito bem. Laura, obrigado mais uma vez. Eu acho que está todo mundo muito ansioso para assistir esse show inédito que a gente gravou na semana passada. Eu tive a honra assim, de tirar uma tarde, assim, sair da universidade, larguei minhas aulas, fui com a Laura até o MAN, acompanhei a gravação e depois que eu vi o produto final, parecia um milagre, gente, porque a gente acompanha, assim, tem uma tarde, né, de música, assim, vê, espera, difícil, monta o som, demora para chegar e tal, e no final sai, vocês não vão ver nada disso, né, só a parte boa, e como é que é isso, miraculoso, maravilhoso. Alex, por favor, eu passo a palavra para você. Não, na verdade, é só para indicar, eu acho que a Dani quer falar de novo e a Fernanda, né, também levantou a mão. Então, eu acho que a gente poderia ótimo. estender um pouquinho para as perguntas, tá? Sim, e depois eu passo também as considerações finais, né, da Laura e da Dani, se ela quiser. Dani, quem levantou primeiro? Pode ser a Dani ou a Fernanda? Fernanda, por favor. Eu só queria dar uma visão diferente em relação a gravadora e artista independente, né? Que as gravadoras continuam, né? As grandes gravadoras continuam e hoje em dia ela não investe mais no artista que está começando, né? Ela quer pegar o produto pronto. Então você estoura, faz um mega sucesso na internet, né? Então você pode ter a possibilidade sim de fechar um contrato com uma grande gravadora. Tá? Se você parar para analisar o top 10 das músicas, você vê que 70% é de grande gravadora e 30% de artista independente. Então, elas continuam com muita força, sim, né? Só que agora é só com quem já está estourado. Maravilha, Fernanda. Ótima contribuição, perfeito. Muito alguma coisa que a gente também já tinha falado na sessão passada, assim, que foi um tema muito forte, né? A presença da Major ainda, né? Luiz? O Luiz fala melhor que eu sobre isso. Mas eu acho que é isso. Muito bem, Fernanda. Muito obrigado pela contribuição. Dani? Nada. A Dani está por aí? Então vamos passar para as considerações finais, para a gente depois encaminhar para o show, se ninguém mais quiser comentar. Então, eu não sei se a Dani está conectada. Dani, você quer fazer as considerações finais? Eu esqueci de baixar minha mão, mas só isso. Tá, mas, Dani, a gente está encerrando a parte do debate, agora a gente vai assistir o show da Laura. Você queria dar uma última palavra? Não, tá, beleza, eu gostei muito, senão vou jogar outra questão aí eu vou complicar. A gente nunca para, né? Se conversa, como a gente falou na semana passada, conversar sobre música... O negócio de sintetizar é complicado pra caramba, né? Sim. Fazer uma frase assim para fechar. Temos outras oportunidades, com certeza, né, Dani? Muito obrigado, tá, Dani, pela parceria. Eu que agradeço. Por aceitar o convite. Agradeço muito. Brindar aqui com a sua presença. Laura, últimas palavras, assim, antes do seu magnífico show. Eu queria agradecer super a oportunidade de participar aqui. Queria convidar todo mundo para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. O meu primeiro disco está todo em todas as plataformas digitais. Tem umas gravações ao vivo também, no YouTube, no show livre que eu fiz. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho da fase
da fase verde que eu falei no início da minha fala, tá nesse meu primeiro disco, e tá chegando material novo no início do ano que vem. Eu já vou lançar meu segundo disco. E é isso. E também aproveitar e convidar vocês todos a conhecerem um pouco mais do Encontro de Compositores, que é esse evento lindo, que tem todo mundo, tem a cena de Juiz de Fora, tá toda por lá. Toda segunda-feira, agora nesse formato virtual. A gente está no Instagram do Encontro de Compositores. Depois a gente faz uma roda de conversa, como a gente está aqui, tocando e conversando sobre música, sobre o cenário, sobre as possibilidades de continuar existindo nesse momento. Enfim, a gente fala sobre absolutamente tudo. E fica aqui o convite. Os links estão lá no perfil do Encontro de Compositores no Instagram. Só me procurar também, meu perfil no Instagram também, Laura Januzzi. É isso, muito obrigada. Fiquem com o show agora. Muito bem. Eu estou parando a gravação, tá? Antes de compartilhar a tela com o show. Muito bem.